Canal Pretos FC no YouTube para falar do Corinthians. Uma semana de decisão no Campeonato Paulista. Um empate basta para o Corinthians ser campeão em cima do Palmeiras na próxima quinta. Mas, nesses dias sem futebol, houve algumas notícias importantes fora de campo, principalmente com a denúncia de cambismo no clube, né, com a farra de ingressos denunciada e informada pelo repórter Bruno Cassucci, do Globoesporte.com. Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, falou em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, para mim, para o Ricardo Capriotti, para o Leandro Quesada e para o Luiz Fabiani, e ele começou respondendo sobre como que o Corinthians vai atrair parceiros investidores quando gente de dentro do Corinthians diz que há corrupção no clube, que há crime organizado no clube e que existe cambismo também. O que acontece? Vinícius Cascone respondeu. Se o Corinthians não tivesse a torcida que tem, o patrimônio que tem, que é o torcedor corintiano, o Corinthians realmente está em uma situação de insolvência hoje, né? Situação bastante grave. Então, realmente, o que segura o clube hoje, eu sempre falo, é a torcida, né? O que garante a receita, essa paixão, esse engajamento da torcida que acaba ajudando, inclusive, o Corinthians a ter contratos de patrocínio, né? Porque movimenta tanta gente, né? A vida de tantas pessoas, eu falo, as pessoas vivem o Corinthians, e isso faz com que os patrocinadores queiram estar no clube. Agora, é claro que essa disputa política, essa exposição negativa, esse vazamento de dados constante, é uma coisa impressionante como os dados vazam no Corinthians, né? E todo mundo coloca esses dados na imprensa, né? Todo mundo estou generalizando, evidentemente, né? E isso acaba, é claro, se eu fosse estabelecer um contrato com o Corinthians, eu pensaria duas vezes, não tenha dúvida disso, né? Porque, olha, eu vou ter meus dados expostos, eu tenho minhas informações comerciais expostas, às vezes por uma simples disputa política, por um motivo desses, né? Então, realmente, isso é muito negativo, não tenha dúvida. Realmente, eu falo para vocês que isso é um dos grandes desafios que está na gestão do clube, né? Porque você sempre trabalha com uma notícia negativa diariamente. E, assim, são coisas que, muitas vezes, alguns factoides, tá? São situações criadas aí, realmente, como o Corinthians também dá muito ibope, dá muita imprensa, né? Você tem muita audiência, evidentemente que as pessoas gostam de falar de tudo. Hoje as redes sociais, né, a gente vê, todo mundo tem um blog e fala e cria uma notícia, a notícia desdobra para ele uma série de situações, de falácias muitas vezes, que também é duro ficar todo dia você ter que desmentir uma série de situações. Eu recebo mensagem de jornalista todos os dias, né? E assim, o que perguntam de coisas sobre se é verdade ou mentira é uma coisa impressionante, né? Então, realmente, no meu entendimento, isso é bastante negativo para o clube, isso prejudica, é claro. Acho que a gente precisa de um pacto, né, para defender o Corinthians. Acho que quem expõe o Corinthians de forma negativa não ajuda o clube, né? Agora, é claro, se tem algo errado tem que ser apontado. Eu não estou aqui para defender coisas erradas, mal feitas, qualquer situação aí que fuja, que prejudique o Corinthians, né? Mas, evidentemente, que tudo tem que ser apurado no ser exposto. Algumas situações que eu vejo aí, as pessoas colocam na imprensa, né, criam uma situação na imprensa para depois ir fazer a solicitação de apuração interna. Então, como é que eu descubro coisas às vezes pela imprensa? Porque a pessoa prefere denunciar na imprensa do que fazer uma denúncia internamente no Corinthians. Cascone, uma curiosidade. Você, como diretor, tem direito a quantos ingressos para cada jogo do Corinthians? Eu tenho 4 cadeiras. Eu pago já há 10 anos, tá? Eu ponho minha cadeira, eu como torcedor, né? Eu tenho minhas 4 cadeiras. Em janeiro do ano passado, 4 cadeiras na central. Eu sou advogado, né? E aí, imagine só você alçado, eu fui nomeado diretor aqui no clube. As pessoas acham que você tem uma fábrica de ingressos, né? Todo mundo fica pedindo ingresso. Então, o que eu fiz? Porque eu tenho muitos clientes no escritório, clientes fixos, eu fui lá e adquiri mais 6 cadeiras, para justamente poder atender meus clientes, né? Porque realmente, assim, o cliente fica pedindo o ingresso como se eu tivesse ingresso gratuito, eu não tenho. Mas como diretor, você não tem direito a nenhum ingresso como diretor? Eu tenho direito, veja só, eu sou conselheiro eleito, né? Sim. E aí eu tenho a mesma condição que conselheiro eleito. Sim. Eu tenho, enquanto diretor, tenho direito a um ingresso para fazer a solicitação no site, tem direito a solicitar um ingresso gratuito. Como diretor? Certo? Como diretor. E então, como conselheiro, você também tem, né? Coisa. Também, não, aí é um só, né? Então, na verdade... É um como conselheiro e um como diretor.
Não, eu fui licenciado como conselheiro, então não tem direito ao ingresso que é conselheiro. É igual, é a mesma situação. Se eu fosse conselheiro, eu também teria direito a um ingresso. Entendeu? Tá. É um único ingresso. Então você está licenciado, não tem direito ao ingresso do conselheiro, só ao ingresso do diretor. Tá? Isso. E evidentemente, aí, como eu tenho uma credencial, né? Porque eu, enquanto diretor, sou credenciado no estádio, eu tenho uma credencial que eu posso transitar em todos os lugares do estádio, justamente para resolver uma série de problemas que acontecem durante o jogo, né? De apoio ao clube. Então essa é a minha situação atual. Perfeito. Né? Perfeito. Institucionalmente eu posso solicitar ingressos do Corinthians, eu falo que várias vezes eu recebo solicitações de autoridades, tá? Para ingressos, né? Então uma autoridade solicita ali um ingresso, eu solicito para o Corinthians o ingresso para uma autoridade específica, né? Mas sempre quando eu recebo uma solicitação. Perfeito. Então é assim que funciona. Nesses termos. Tá? Então eu uso as minhas cadeiras, né, para agradar meus clientes. Claro. Estão todas pagas, estão no site do Fiel Torcedor lá e estão com meus comprovantes, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Perfeito. Agora você... mas eu também tenho outra solicitação, eu posso comprar ingressos, né? Claro, sim. Isso eu posso. E aí você tem tem uma prioridade também como diretor, não é? Uma prioridade que... certamente outros corintianos não têm, mas você é diretor do Corinthians, claro. Né? A minha prioridade é a mesma de qualquer associado do clube. Tá. Então, quando você abre ali no canal de vendas do site, você tem direito de fazer aquisição, como qualquer conselheiro tem também. Perfeito. Tá? Então você faz aquisição. Tá, mas a minha pergunta é exatamente na questão do cambismo, que essa semana foi mais uma ducha d'água fria no torcedor corintiano, que através de uma reportagem muito boa do Bruno Cassucci no ge.com, esmiuçou e trouxe detalhes de cambismo no Corinthians, que, convenhamos, não é algo novo, não é algo de agora, que já vem de há muito tempo. E aí vem a história do Augusto, que também prometeu transparência também na questão dos ingressos na Neoquímica Arena. Como é que você, como diretor jurídico, recebe essas denúncias de que há uma farra de ingressos hoje no Corinthians? Então, vamos lá, primeira coisa. Em relação ao cambismo, isso é uma situação externa ao clube, né? Eu posso falar que constantemente eu vejo pessoas vendendo nas redes sociais e eu já fiz algumas situações de comprar ingressos para, inclusive, verificar a origem desses ingressos. Então, eu já comprei ingresso de cambista para identificar de onde está vindo, né? Então, eu consigo, através do ingresso desse, para tentar justamente ver a origem disso, né? No fato, quando eu comprei, eu percebi que a origem era uma pessoa que é sócia, torcedora, que é fiel torcedor, e revendeu para esse cambista, né? E aí eu não sei qual foi a operação ali. Então, em entendimento, o que o Corinthians está fazendo em relação a esse tipo de situação dos cambistas é representá-los na polícia. Então nós estamos ali, porque o cambismo é ilegal, então nós estamos tentando combater nesse sentido. Em relação às denúncias que viu na imprensa, que em tese, possivelmente, potencialmente o cambismo poderia ter origem dentro do clube, tudo isso está sendo averiguado. A partir do momento que a gente recebeu essa denúncia, eu recebi pela imprensa, né, é importante deixar claro, ninguém chegou e formalizou isso no clube. Ninguém foi lá e apontou, olha... Então, está tendo desvio de um login A, B, C, D, eu estou emitindo A, B, C, D. Não corre esse processo no conselho, Cascone? Na verdade, não existe um processo no conselho, né? Eu não tenho conhecimento, senão a diretoria tem que ser chamada já, né? Para prestar um esclarecimento, para ter informação disso, né? Mas então, o ex-funcionário denunciou para o Augusto também, não é? Aquele que foi demitido. Então, na verdade, quem que vocês estão falando? Só para entender. O Marcelo Munhoz. Não, ele não é funcionário. Ex-funcionário, do Corinthians. Não, ele nunca foi funcionário do Corinthians. Ele era um assessor que é nomeado como diretor de TI, né, informalmente, né, porque não tem esse cargo no estatuto, né? E eu digo para vocês o seguinte: eu nunca recebi nenhuma denúncia dele em relação a ingressos. Nunca. O Augusto recebeu? Eu conversei com o Augusto sobre esse assunto, ele também disse que não recebeu. Nós recebemos um e-mail do Marcelo Munhoz, fazendo algumas afirmações, né? E esse e-mail foi no dia que o Augusto fez o desligamento dele. Então eu não sei se foi antes ou depois do e-mail, mas esse e-mail que ele enviou foi justamente no dia. Então eu digo o seguinte,
E ele era o diretor, entre aspas, de TI, né? Então, o assessor especial de TI. Ele era a pessoa de confiança da diretoria, né, nomeado pelo presidente, inclusive para trazer essas informações de TI. Né? Se existiam essas situações acontecendo, né, eu acho curioso porque quem não formalizou essa denúncia internamente, né, e esperou a saída dele para fazer isso. Né? Então, não entendi o porquê que aconteceu. Né? Desde que ele fez esses apontamentos, nós já procuramos internamente, conversamos com o pessoal da Arena, que verifica essa questão dos logins, essa questão das emissões de ingressos, tomando medidas de tentar apertar o controle sobre essas questões para ter mais acesso às informações. Então, Augusto vem tomando medidas nesse sentido de tentar verificar e apurar o que ele disse. Né? Mas o que ele disse, como eu falei para vocês, disse somente quando saiu. Então, realmente fica mais difícil da gente entender o porquê aconteceu só essa denúncia. Né? Então tá tudo bem, então. Tá tudo bem. Não tem nada bem. Veja só, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho como afirmar se as coisas estão corretas ou erradas. Certo? Eu podia ser leviano aqui de dizer isso. Né? Fazer uma acusação contra alguém sem terminar uma apuração. Certo? Fato é que, diante de tudo que está acontecendo, as denúncias que estão sendo formuladas, o que está saindo na imprensa, nós tomamos providências internas para verificar e apurar o que está ocorrendo. Né? Isso pode ter certeza que nós tomamos essas medidas e vamos, se tiver algo errado, nós vamos identificar. Né? Não tenha dúvidas disso, e isso vai vir a público com certeza. Né? Nós queremos colaborar com a polícia na investigação que tem contra o cambismo externo, né? Que estamos, inclusive, eu mesmo hoje fiz prints de 4 pessoas que estão vendendo ingressos na internet. Então já fiz print dessas pessoas justamente para a gente averiguar e buscar. No último jogo, nós também fizemos uma aquisição de ingressos de pessoas que estavam vendendo no cambismo para identificar a origem desses ingressos. Né? Então, nós estamos comprando para verificar a origem, que quando você compra, a gente manda ingresso, você consegue saber de onde veio. Né? Então, é um caminho aí que a gente está fazendo, inclusive para tentar localizar eventual fraude. Né? Então, isso, não posso falar para você que está tudo bem, porque a apuração acabou. Né? Então, o objetivo justamente é garantir que cada vez mais o torcedor corintiano, de fato, consiga estar na arena pagando o preço de face do ingresso. Né? E não alguém esteja levando vantagem com sobrepreço em cima do valor de face. Esse Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, a gente elogia ele bastante pela forma com que ele se comunica, querendo esclarecer os assuntos nebulosos que aparecem no Corinthians. Ainda no meu canal eu vou trazer mais detalhes da entrevista exclusiva que ele concedeu à Rádio Bandeirantes. Canal Pretz FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.